Aí, amigos e amigas, no vídeo de hoje eu trago a felicidade e o retorno de políticos brasileiros que estavam visitando Israel. Mas segundo informações do jornal Metrópole, Israel deu todo o apoio financeiro e custeou a saída desses brasileiros lá de Israel. E eles não foram trazidos por jatinhos da FAB, como a Nadine Heredia, que veio do Peru com jatinho da FAB, e inclusive o governo brasileiro nega acesso de dados sobre o asilo aonde ela se encontra. E o Itamaraty achou por bem criticar esses políticos que foram visitar essa feira para ter mais conhecimentos e assuntos a serem implantados aqui no Brasil. Lembrando que persona não grata em Israel é tão somente o presidente e não o povo brasileiro, porque esse não é o seu pensamento. Também ministros do Supremo formam maioria por segurança vitalícia a ex-ministros. Sabe quem é o relator? É o presidente, o ministro Barroso. Legislar em causa própria é muito fácil e cômodo, né? O governo Lula também mudou a regra e deixa de exigir devolução de bens em caso de desvios aquelas ONGs que são beneficiadas, mesmo que sejam comprovados fraudes. A taxa Selic, 15%. Agora, o presidente do Banco Central é o Galípolo, escolhido pela atual gestão. Então, críticas com isso não acontecem. Ela é a segunda maior taxa de juros do mundo, só perde para a Turquia, e a maior desde 2006. O Google não cumpriu uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para divulgar de quem partiu apostou a minuta no Google. Segundo dizem eles, não tem condições de identificar. Também nós temos críticas do Brasil ou do presidente brasileiro contra o Irã, que hoje bombardeou um hospital e atingiu o hospital do Oroca e em Beersheba. Aconteceu hoje. Israel lançava bombardeios e mísseis em pontos estratégicos e cirúrgicos, mas o Irã simplesmente lança indiscriminadamente mísseis e atingindo áreas urbanas por civis, e agora contraria todas as regras de qualquer guerra, né? Mas também nós temos atitudes tomadas pelo presidente Lula lá no G7 e que não condizem com a posição do povo brasileiro, ou seja, o tempo todo criticando Israel, dizendo que está cometendo atos que não seriam normais ao bombardear o Irã, que estaria atingindo a sua soberania. Mas, entre os países democráticos que ali se encontravam, ele era a única palavra ou voz que se levantava contrário a Israel. Também no Irã, numa montanha que se encontra o maior laboratório de enriquecimento de urânio. E esta bomba, se não for cedida pelos Estados Unidos a Israel, não conseguirá chegar a esses laboratórios subterrâneos. É uma bomba de profundidade que só os Estados Unidos têm neste momento. Mas vamos então à reportagem da chegada dos políticos ao Brasil e a nota expedida pelo Itamaraty criticando a essas pessoas. Foi só em que se ateve o governo brasileiro neste caso. Agora, Yuri, a gente vai falar sobre os políticos brasileiros que estavam em Israel quando cresceram as tensões entre o país e o Irã.
A comitiva de autoridades decolou hoje da Arábia Saudita rumo ao Brasil finalmente. Quem vem explicar como é que foi essa aventura perigosa é a Gabriela Prado. Gabi, boa noite para você, boa tarde. Qual que é a previsão de chegada dessa comitiva? Olha, eles devem começar a chegar nessa quarta-feira. São 2 grupos, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri e a todos que nos acompanham. Das 12 pessoas que saíram, foram ali escoltadas por Israel até a fronteira com a Jordânia, depois atravessaram a Jordânia até a Arábia Saudita. 9 vão em um avião particular. Esse avião particular saiu de Tabuk, na Arábia Saudita, passa em Palma Maiorca, que é uma ilha espanhola para abastecimento, depois na Ilha do Sal, onde fazem a pernoite, essas pessoas vão fazer a pernoite ali e depois se encaminham para retornar ao Brasil. As outras 3 pessoas, das 12, foram para Doha, no Catar, partindo da Arábia Saudita, e vão tentar voos comerciais também em direção ao nosso país. Então, esse grupo conseguiu, de fato, sair do território de conflito dessa situação entre Israel e Irã. O Itamaraty, ontem a gente leu a nota aqui no 360, que foi divulgada na tarde de segunda-feira, ainda reconhece que tem 27 autoridades, mas a saída dessas autoridades depende também do conflito e da avaliação de risco que as próprias autoridades israelenses fazem para ver se é possível colocar essas pessoas em um ônibus e ir até a fronteira com a Jordânia, por exemplo. E o Itamaraty só confirma quando há a passagem dos brasileiros para o território da Jordânia, exatamente por essa avaliação de risco que é feita a todo momento durante esse conflito. Ontem, nessa nota do Itamaraty, a gente também comentou que o Ministério das Relações Exteriores deu uma espécie de reprimenda nas autoridades que viajaram. Foi uma delegação com diversas autoridades, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, que foram para uma feira de tecnologia a convite do governo de Israel. O governo brasileiro justificou no comunicado que desde outubro de 2023 não recomenda viagens não essenciais a Israel. Outubro de 2023 foi quando teve o ataque do Hamas dentro do território israelense. Hoje, essas autoridades responderam essa nota também num tom duro, dizendo que o governo brasileiro sabia sim, que isso foi reconhecido inclusive pela representação diplomática brasileira em Tel Aviv, que conversou por vídeo com as pessoas que estão em Israel no dia 14 de junho, no último sábado. E aí vou até ler um trecho da nota que eles colocam uma espécie de questionamento. Se a representação diplomática foi previamente avisada, como reconheceram seus próprios representantes, questionamos a ausência de qualquer advertência formal ou impedimento à realização da viagem. Essas autoridades também colocam nesse comunicado que causa estranhamento o Brasil não ser comunicado sobre essa delegação brasileira a Israel, já que os 2 países, Israel e Brasil, mantêm relações diplomáticas e que o convite para a visita dessas autoridades foi feito pelo governo israelense. Por fim, essas autoridades dizem que reitera que a missão foi de propósito institucional, boa-fé, conforme as normas republicanas, com agenda oficial e objetivos públicos. Então, a gente tem um desenrolar também, uma resposta dessas autoridades ao comunicado do Itamaraty e sabendo que já temos a chegada de um primeiro grupo que tem nessa comitiva o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e também o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. A gente segue acompanhando porque ainda há autoridades que devem fazer esse deslocamento assim que for possível. E mudando de assunto, ainda gera notícia aquelas atitudes e palavras ditas pelo presidente Lula durante a reunião do G7. Primeiramente, dizendo que o G7 não deveria existir, isto que ele era convidado, e que só o G20 seria bem mais importante do que esta cúpula. Mas atitudes e opiniões dele não repercutiram bem e isso causa uma imagem muito ruim ao Brasil, porque ainda é considerado um país democrático e as suas amizades com países em que existe ditadura não é bem vista por esses países que estavam nesta cúpula. E aí, durante as suas falas lá, o Lula condenou ataques a Israel, de Israel ao Irã, sem criticar a resposta de Teherã. Ou seja, isso pegou muito mal.
O Lula falou que os ataques de Israel têm consequências globais inestimáveis e que Israel está totalmente errado. O problema é que o Lula simplesmente ignorou a contrarresposta. O Lula simplesmente ignorou o que Teherã está fazendo contra Israel. Ignora por vontade própria. Porque se a gente analisar os fatos, Israel está atacando bases militares e está atuando dentro das regras, né? Se é que pode falar em regras, de uma guerra. Enquanto que Irã está mandando mísseis e dane-se se vai atingir crianças, civis, mulheres. Nesse lado aqui, simplesmente a esquerda não se importa. Lula e gesto polêmico. Um sinal de hang loose em foto do G7 gera críticas à postura presidencial. Não. Não a postura presidencial. A sanidade presidencial. Lula passa a impressão para o mundo de que parece um presidente gagá. É um Biden versão piorada, que o Brasil está mostrando para o mundo. Vai para os eventos, fala bobagem, não consegue conversar direito com ninguém, fica fazendo reclamações idiotas, posa para foto para fazer bobagem como essa, como esse hang loose, como fez o break. Take my break, Lula, ninguém aguenta você, fez um break lá na França, dá dançadinha, pula para lá e para cá, arrasta sua primeira-dama que o acompanha nas bobagens, enfim, é um presidente que está fazendo o Brasil passar vergonha internacional. O curioso, Lula reclamava da gestão anterior que teria transformado o Brasil em um anão diplomático. Pois bem, a gestão Lula, seu desgoverno, está transformando o Brasil em uma ameba diplomática. É muito, infinitamente menor que o tal do anão que o Lula reclamou de Bolsonaro. E essas são as notícias mais comentadas nesta quinta-feira de feriado de Corpus Christi. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esses dois temas desse vídeo e na íntegra, que deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.